Oi, pessoal, eu sou a Júlia. Na aula de hoje falaremos sobre gêneros literários. São as categorias nas quais os textos literários eles são classificados de acordo com a forma e o conteúdo, né? Vocês lembram que nas primeiras aulas a gente conversou um pouco sobre os textos literários, né? Que são aqueles textos feitos para entreter e não para informar, né? Então, assim, texto ele pertencer a um determinado gênero literário, é levado em consideração as características predominantes dele, tá? Isso quer dizer que o mesmo texto ele pode ter mais do que uma característica, mas ele vai ser englobado num determinado tipo de acordo com a característica que mais predomina, tá? Antes da gente seguir com os tipos, né, dos gêneros literários, nós vamos falar um pouco sobre o texto em prosa e o texto em verso, né, para vocês poderem relembrar disso. Prosa é aquele texto que a gente conhece, é o texto corrido, é uma história contada com parágrafos. E o texto em verso é aquela história que tem ritmo, né, que a gente lembra mais da poesia, né, aquele texto que a gente usa folha, né, sem contar do início até o fim da linha, né? A gente escreve um texto ali no meio da folha, a gente consegue utilizar de outras formas, tá? Voltando para falar agora sobre os gêneros literários, tá? Eles são divididos desde a antiguidade clássica, tá? Então, antigamente, nós tínhamos o gênero épico. Hoje, ele é mais conhecido como gênero narrativo, ou seja, é aquele gênero que vai contar uma história. É o gênero que vocês mais têm contato, que vocês já têm aquela tranquilidade em saber. O gênero lírico é quando a gente registra uma subjetividade, tá? É o gênero voltado para as poesias, para as emoções. E além desses dois gêneros, nós temos o gênero dramático, que é aquele gênero que vai representar uma ação, ou seja, aquele gênero do teatro, tá? A gente vai ver cada um nas suas especificidades, tá bom? Gênero lírico. O que, que acontece no gênero lírico? Ele vai apresentar a primeira pessoa e vai ser algo subjetivo. Então, é algo voltado para a poesia, para a minha emoção, tá bom? Existem vários tipos de gêneros líricos, tá? O gênero lírico tem diversos estilos e a gente vai estudar só o que vocês mais irão utilizar, principalmente agora no primeiro ano. Um deles é o soneto. O soneto ele é um poema e ele é constituído em 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras estrofes têm os versos e as 2 últimas contêm 3 versos cada, tá? Então, para vocês que ficou, o que seria estrofe, o que seria verso? Verso é cada linha do poema. E a estrofe é aquela partezinha que é dividida. Então, o soneto, ele tem aqueles 2 primeiras partes do poema constituídos, cada uma de 4 linhas, e as 2 últimas partezinhas dele, cada parte tem 3 linhas, tá bom? O estilo que a gente tem é o estilo que é conhecido como ode ou hino, mas é voltado para o canto, tá? Temos também a poesia, que é voltada para o estilo da sátira, dizer que ela vai ridicularizar os defeitos humanos, ela vai falar dos defeitos humanos em forma de poesia. O gênero dramático é aquele gênero que é voltado para ação, mais ação do que narração. Nem por isso deixa de haver, em alguns casos, a narração, tá? Quando eu falo isso, lembra do teatro? Existem teatros no qual tem um narrador que vai contando a história e os personagens que vão encenando, né? Então, o gênero dramático é o gênero da encenação, tá bom? Também alguns estilos aí do gênero dramático. Temos a tragédia é aquele teatro mais triste, né? É um teatro que ele visa mesmo a gente despertar a dó, a piedade, né? Aquele sentimento de tristeza. Por outro lado, nós temos também um estilo que é a comédia, que é aquele teatro que a gente vai dar risada mesmo, né? Vai aparecer lá os comportamentos do ser humano e a gente vai rir daquelas situações, né? E além desses dois, nós temos a tragicomédia também. A tragicomédia é uma mistura dos dois, então, ao mesmo tempo que ela é trágica, ela também é cômica, tá bom?
ela já foi até uma junção do real com o imaginário, tá? Então, é um teatro onde aparecem algumas situações tristes, mas ao mesmo tempo cômicas, tá bom? Falando agora de gênero épico, o gênero épico a gente já não tem mais tanto, agora nós vemos mais como gênero narrativo. Épico, ele vem da palavra epopeia, que é o quê? É uma narrativa, tá? Então lembra lá do gênero narrativo, ou seja, vai contar uma história, só que vai contar essa história em forma de versos, tá? Que tipo de história que vai ser contada? Não é uma história qualquer. São as histórias mais voltadas para os grandes feitos, né? Antigamente nós tínhamos muito aquelas histórias das grandes navegações, dos países colonizando outros países, viajando para as Índias, né? Nós temos a exploração. Então, o gênero épico ele vai pegar uma história que aconteceu com alguém, né? Com algum herói. Não precisa ser necessariamente um herói, tá, gente? Um príncipe, um cavaleiro, alguém que viajou para algum lugar. E aí o gênero épico irá narrar essa história em forma de verso, tá? Nós temos aí a Odisseia, nós temos aí os Lusíadas, tá? Que são exemplos de gênero épico. Oi, pessoal! A aula ficou muito longa, então vou dividir em duas partes, tá? Até logo!